Então, galera, para a gente descobrir o zero da função quadrática, que é importante para a gente descobrir aonde a imagem, né, a figura ali no gráfico cartesiano, vai cortar o eixo x. Então, para a gente descobrir isso, a gente tem que calcular o que? O zero. E o zero da função, para a gente calcular ele, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que igualar essa função de quadrática normal, que é ax ao quadrado mais bx mais c, igual a zero. Igualando a zero, a gente tem o seguinte. A gente tem o que? A aplicação da fórmula de Bhaskara, conhecido por todo mundo aqui, ó. Essa formulazinha aqui, ó, que a gente colocou em destaque, que é a fórmula de Bhaskara. Ela é dada pelos seguintes elementos. X é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a. Esses elementos dentro da raiz, a gente também costuma resumir eles num elemento só, que é o chamado delta, esse triângulo. E o que é importante a gente calcular esse delta, né? O delta, ele é a descritiva da nossa raiz, porque a gente sabendo o valor do delta, a gente consegue saber se ele vai cortar o eixo x em qual parte do eixo x ele vai ser cortado. No caso, vamos supor, se o valor de delta somou isso aqui tudo aqui, ó, dentro da raiz, somou tudo eles ali, o delta deu um valor maior do que zero, a gente sabe que a gente vai ter duas raízes no final da conta do Bhaskara. Logo, a gente vai ter o quê? A gente tem aqui, ó, plano cartesiano, né? A gente vai cortar o quê? O eixo x em 2, ó. Cortou aqui, ó, em 2. Agora, se esse valor do delta for igual a zero, a gente vai ter apenas uma raiz. Se vai ter apenas uma raiz, ó, tem o plano cartesiano, a gente vai cortar aqui, ó, o eixo x, ó, só aqui, ó, só vai pegar aqui, ó, só no vértice da parábola. Então, a gente vai que só vai ter um ponto cortando o eixo x. E se o delta for menor do que zero, então a gente não vai ter nenhuma raiz real. Por quê? O delta menor do que zero é o que? É um número negativo. Logo, a gente não consegue tirar a raiz de um número negativo, né? Aí seria um número não real. Então, se ele é não real, ele vai o quê? Temos o gráfico. Ele vai pegar o quê? Aqui em cima, ó, sem tocar no eixo x, ok? Então, vamos fazer um exemplinho aqui. Se a gente tem essa função aqui, função de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, né? A gente igualando a zero, a gente pode utilizar a função de Bhaskara. Então, vamos calcular primeiro o delta, né? A gente divide em 2 e fica mais fácil de calcular. Então, aqui, ó, a gente tem o delta. O delta é o quê? Ele é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok? Se ele é dado por esse valor, então a gente, ó, calculando bem rapidamente aqui, ó, a gente tem o seguinte. B, quem é o b? O b a gente descobriu que é o elemento junto com a variável x. Então, aqui, ó, 5x. 5x ao quadrado é 25, positivo. Menos 5x no caso, né? Menos 5x ao quadrado é 25, positivo. Aí, menos 4 vezes a vezes c. 4 o a é o 1, porque o x ao quadrado está sozinho, então é 1, né? E o elemento c é o 6. Então, a gente tem o seguinte. Delta é igual a 25 menos 4 vezes 1 vezes 6 vai dar o quê? 24. Então, a gente tem aqui, ó, 24. 25 menos 24 é igual a 1. Logo, a gente sabe que o quê? A gente vai ter duas raízes. Por quê? Porque o valor do delta deu um valor maior do que zero. Maior do que zero, a gente tem duas raízes. Quer ver a prova real? Então, vamos lá, ó. Continuando aquela fórmula. Deixa eu trocar aqui de lado. Continuando a fórmula ali, a gente tem o seguinte. X é igual a menos b
Quem é o B? O B é o menos 5. Menos com menos, mais. Então, a gente tem 5 positivo, mais ou menos, raiz de 1. Qual que é a raiz de 1? É 1. Então, a gente já sabe, né? E 2 vezes A. O A é nosso, é 1 positivo. Então, a gente tem 2. E aqui, a gente já pode até tirar essa raiz, porque raiz de 1 é 1. Então, a gente já sabe. E aí, a gente vai dividir ele em duas raízes. X uma linha, x duas linhas. 5 mais 1. Vamos fazer aqui, ó. Tem mais ou menos, então a gente vai fazer por cima. 5 mais 1 é 6. Então, 6 dividido por 2 igual a 3. 5 menos 1. 5 menos 1 é 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Pronto, a gente achou as duas raízes. Então, a gente já comprovou que esse método está certo. Então, a gente tem aqui, ó, plano cartesiano. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E a gente sabe que essa parábola vai cortar o eixo x, a reta x, né? No ponto 2, aqui, e no ponto 3. E como essa parábola, ela é o elemento A, ela é positivo, né? A gente vai o quê? Vai fazer um sorriso aqui, ó. Então, é assim que vai ser a nossa parábola, ok?